Aleluias. Senhor Deus, na Tua presença nós queremos colocar essa aula, colocar as nossas vidas diante de Ti. Pai, que o Senhor venha trazer a Tua revelação, que o Senhor venha trazer o Teu entendimento, que o Senhor venha traduzir as Tuas verdades, Senhor, para o nosso espírito. Que a nossa mente, meu Pai, venha raciocinar, mas que o nosso espírito venha discernir aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Deus, que o Senhor venha trabalhar ao longo deste curso, não só dessa aula, com uma revelação que traz libertação, porque a Tua palavra diz que a verdade liberta. E que todos aqui, Senhor, venham estar com a mente e o coração aberto para receber a Tua revelação. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias. Deus é fiel, amados. Por mais uma vez nós estarmos aqui, cultuando a Deus através do ensino, amém? Na apostila de vocês, o primeiro capítulo, já pode deixar aberta, se você quiser sublinhar algumas coisas da apostila. E hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro batismo, o que seria batizar, para que a gente não entenda o batismo só como um mergulho na água, ok? Tanto que quando eu estava estudando para essa lição, eu me perguntei, será que o batismo é apenas um mergulho? Lógico que não. Então, para a gente tirar essa percepção de batismo só como um evento ali, num determinado dia, em que toda a congregação se reúne e vai ali, tem aquela cerimônia, para a gente entender o batismo além dessa cerimônia, além desse rito, ok? Então, a aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Quando eu olho para a palavra batismo, você vai ver isso ao longo da palavra, por exemplo, no João Batista, no Novo Testamento, nos Evangelhos Sinópticos, você vai ver toda aquela apresentação de João Batista, ok? Todo mundo está entendendo? E João Batista, ele se apresenta como João o Batista, aquele que batiza. E ali você sabe da história em que várias pessoas, publicanos, romanos e judeus, iam até ele. E ele falava, se arrependei. E ali, quando eles haviam esse arrependimento, havia um procedimento para isso. Quando havia essa confissão de pecados e esse arrependimento, a Bíblia vai dizer que João Batista os imergiam na água e eles se colocavam de pé novamente ali com aquela nova vida. E a Bíblia vai dizer em várias passagens que eles chegavam em João Batista e falavam assim, e agora, o que a gente tem que fazer? Ok? E isso é muito interessante. Primeiro você vai ver essa sequência, a palavra, você vai ver as pessoas ouvindo a palavra, a mensagem de João Batista, daqui a pouco e era uma mensagem de arrependimento, era uma mensagem que expunha pecados de uma forma, falar assim, isso aqui é pecado, nós temos que nos arrepender, o Messias está chegando, e você vai ver pessoas tendo uma segunda atitude, o arrependimento, e ali depois do arrependimento tendo o batismo, e depois do batismo as pessoas falavam, e agora? Como é que eu faço para viver isso que você está dizendo, viver esse caminho do Cordeiro, ok? E quando eu olhei essa palavra, busquei no grego, que significava batismo, e vem da palavra bapto, né? Eu já falei várias vezes aqui para vocês que eu não sei. O grego está escrito assim, bapto. E no dicionário bíblico está escrito bem assim, palavra primitiva, bapto. E aí quando você vai ver o significado, vai dizer bem assim, que bapto significa mergulhar. E aí, quando você vai para a tradução do batismo, está escrito lá no grego, baptismo. E aí está escrito bem assim, palavra derivada. Isso aí remete um pouco da língua portuguesa, quando você vê o substantivo primitivo, pedra, substantivo derivado, pedreira, pedregulho. Todo mundo lembra disso aqui na língua portuguesa? Então, a gente vai ver que batismo é derivado da palavra bapto, que quer dizer mergulhar. Só que quando a gente fala de uma palavra derivada, uma palavra permitida, a gente está falando de uma transformação para uma outra palavra. É igual quando eu falar pedra, não é pedreira. Pedra é uma coisa. Pedreira, embora tenha derivado, pedreira é uma outra coisa. Pedreira é o quê? O local de rochas, ok? E pedra é pedra, certo? Aquela substância rochosa. Então, quando fala de bapto, mergulhar, batismo, derivou da palavra mergulhar, só que significa uma outra palavra, é uma outra configuração, tem outro significado.
Então, estava escrito lá no dicionário que significa limpar mergulhando, tornar limpo com a água. E pesquisando mais sobre a etimologia dessa palavra batismo, eu encontrei que na antiguidade as pessoas faziam, tinha um livro em que um estudioso estava falando sobre o ato de conservar alimentos. E esse paralelo que ele fez eu achei muito interessante. Ele falava bem assim, que quando a pessoa ia mergulhar alimento, primeiro ele pegava, por exemplo, a cebola e bapto, mergulhava na água. E depois mergulha no vinagre, aí usava a palavra batismo. E aí o paralelo era que, quando ele falava de bapto, era uma mudança temporária, porque só ali lavou o alimento. E quando ele ia para o batismo, o alimento ele havia uma transformação. O que eu quero dizer com isso? E que isso tem a ver com o batismo, se ele é apenas um mergulho ou não. É que o bapto significa o ato de mergulhar, e o batismo é algo diferente. Ele fala de uma mudança permanente, acontece algo. E aí entra para 1 Pedro 3, que eu quero que você abra nessa noite. 1 Pedro, capítulo 3, 21. O que seria de fato o batismo? É um mergulho? Não, não é apenas um mergulho. Eu estou indo para além do ato, daquele ritual. Aquilo ali é toda uma simbologia, as águas purificam e tudo mais, mas eu quero que você entenda além disso, além desse mergulho, o que de fato acontece? Acontece uma mudança permanente, uma mudança interior, que vai aqui, ó, em 1 Pedro 3, versículo 21, dizer, que fala bem assim na minha Bíblia, olha, que também, vou ler o 20, porque tem um contexto aqui do Velho Testamento bem legal, os quais, noutro tempo, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. Até aqui, para um pouco, vamos entender isso aqui rapidinho. O apóstolo Pedro estava trazendo um entendimento para as pessoas de que teve o dilúvio, ele está fazendo uma tipologia, amém? O bispo, ele trabalha muito isso também a respeito das tipologias do Velho Testamento, como isso se aplica no Novo. E aqui o Pedro está apresentando uma tipologia, que assim como a água, o que serviu a água do dilúvio? O que Deus falou para Noé quando ele falou assim, eu vou enviar o dilúvio? Se vocês lembram, o que Deus falou para Noé? Eu vou acabar com o quê? Com as pessoas? Quem lembra aí da palavra de Noé? Gênesis capítulo 6. Deus falou bem assim, Noé, eu vou enviar um dilúvio para acabar com toda a carne. Foi assim que ele falou. Tem toda uma tipologia aí para vocês pegarem. E aí, ele vai falar bem assim, Pedro. A cara de vocês é muito engraçada, gente. Ele está falando bem assim, que Noé estava preparando a arca e ali poucas almas se salvaram, ok? E eles estavam dentro da arca. E aí ele vai falar bem assim, isso é uma figura. Agora vos salvo o batismo. Ele fala assim, gente, agora é o batismo. Água, dilúvio, água, batismo. Porque na antiguidade tinha muito isso e até hoje. O que a água faz? A água limpa, a água purifica. E o que a água estava fazendo na terra? Limpando. Estou usando figura, amém? E ele está falando assim, agora a gente também está sendo limpo com o batismo. Aí ele vai falar, olha só, não do despojamento da imundícia. Em algumas traduções vai falar assim, não estou falando simplesmente do batismo, desse mergulho da água para tirar a sujeira do corpo, vocês estão sujos, não. Ele vai falar bem assim, o batismo é a indagação, em algumas traduções, o compromisso. Mas aqui está, o compromisso de uma boa consciência para com Deus. Olha o que é o verdadeiro batismo, não é simplesmente a água, não é simplesmente isso. Aquilo ali é um rito, mas essa consciência, esse compromisso da boa consciência de que você
obteve com Deus. E isso, amado, é um processo espiritual, amém? Tem muitas pessoas que escutam a palavra e até hoje não foram batizadas nessa boa consciência. Até hoje elas não entenderam a mensagem do Evangelho, ainda não girou a chave, elas ainda não creram e se arrependeram. Tem muita gente aí que vocês conhecem, pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas ainda não tomaram, a gente fala, um posicionamento, creram em Jesus e tudo mais, não foram batizadas. Por quê? Porque o batismo é isso, esse compromisso, essa boa consciência. Consciência é uma percepção interior. É quando você se arrepende, a palavra do Evangelho vem, houve um arrependimento na tua vida, e isso vem através da palavra, você creu, e o fato de você ter fé em Deus, essa percepção, virou uma chave. E interiormente você quer servir a Deus, interiormente você é transformado, você recebe o Espírito Santo, interiormente você, cara, quero servir a Deus, o que eu preciso fazer? Qual é a palavra, quais são os mandamentos de Deus? É o que está escrito, inclusive, no 2º parágrafo da apostila. Vamos ler comigo. O que eu estou falando para vocês é o verdadeiro significado do batismo. Não é apenas aquele rito, aquilo ali é um rito. É igual, semana passada eu fiz aniversário, né? Sexta-feira agora. Fiz 28 anos, mas se você for contar mesmo no calendário assim, em 2019 eu estava com 28 anos. Sim ou não? A gente no dia 26 foi assim o aniversário, ok e tal, mas eu já tinha 28 anos, 28 anos, sim ou não? Entendeu? Então é mais ou menos isso, aquela cerimônia que nós fazemos de Eli, Jesus fez essa cerimônia, ok? Inclusive no primeiro parágrafo da apostila você vai vir aí, por que Jesus fez essa cerimônia? Ele falou, para se cumprir toda a justiça, ok? Eu estou falando além da cerimônia. Porque a cerimônia vocês já sabem, ok? A cerimônia vai ali, a gente já fez, várias pessoas participaram dessa cerimônia de ali, canta o hino, a pessoa mergulha e tudo mais, ok? Existe essa cerimônia que a gente chama batismo. Eu estou falando, além disso, é só um mergulho? Não. É o compromisso de uma boa consciência para com Deus, ok? É isso que eu estou falando, resumindo. O que é o batismo? 1 Pedro 3:21. É o compromisso de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. É isso que Pedro está exortando as pessoas para entender. Que o batismo não é só você se despojar da sujeira e ali, nossa, fui purificado, saiu tudo a sujeira do meu corpo, eu saí do rio limpo. Não. O batismo, Pedro estava exortando, gente, o batismo é muito mais do que isso. É você ter um compromisso, uma boa consciência para com Deus. O compromisso, por quê? Para você não ser só tipo de fachada, de dentro para fora, ter um compromisso com Deus. Amém? No 2º parágrafo da apostila, abre aí. Ó, que interessante, ó, fala bem assim, olha. Na epístola de Pedro é afirmado que o batismo nas águas é a indagação. Em algumas outras, eu usei a King James também fala, é o compromisso de uma boa consciência com Deus. Diferente do que pensar que o batismo é uma mágica, que descemos e ao sairmos das águas somos limpos da imundícia. Não acontece uma mágica, eu desci lá, saiu toda a sujeira, nossa, eu estou super purificado. Não acontece essa mágica. É muito mais do que isso, é uma percepção interior, é um compromisso que você assume com Deus. Você se assume com Deus. E aí ele vai falar bem assim, limpos da imundícia e revestidos de um poder sobrenatural. Ele fala assim, gente, não é isso. Nossa, gente, aconteceu uma mágica. Quando eu estava ali no batismo, eu saí diferente. Isso aí é o rito, mas acontece algo dentro, ok? Aí ele vai falar assim, ser batizado é sinônimo de que cremos em Jesus. Está vendo que é algo dentro? Aconteceu dentro. Essa percepção dentro de você. Eu creio em Deus, eu tenho convicção em quem Deus é e tudo mais. Aí ele vai falar assim, e em seus mandamentos, pois ele próprio deu exemplo. Então, amados, esse aqui é o 2º parágrafo da apostila. Ele está falando bem assim, batismo é muito mais do que um mergulho. Não acontece uma mandinga ali quando você desce. O que acontecia todo o processo do batismo com o João Batista? Ele pregava, a palavra vinha. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. As pessoas acreditavam naquela mensagem,
Nossa, preciso me arrepender. Vinha o arrependimento. E por que era o arrependimento? Porque o arrependimento faz você se converter. Você estava desse jeito, aí você ouviu a palavra, opa, vou para lá. É isso que acontece. Por que eu falo que era arrependimento? Porque o arrependimento faz você mudar de atitude. As pessoas iam para o culto de João Batista e eles saíam de lá de fato diferentes. Eles saíam todos molhados, porque eles foram batizados. Eles não sentavam lá no culto, nossa, forte essa palavra. Isso, até amanhã, até o próximo culto, João Batista. Não. Eles ouviam uma mensagem, opa, peraí, preciso mudar. Não, o que eu faço? Jesus, está vindo o Messias, o que eu faço, João Batista? Vocês precisam se arrepender. Eles, não, ok, vamos lá, vamos se arrepender então. Vocês têm que parar de fazer isso, servir a Deus. Okay, vamos abrir aqui numa epístola, Mateus, para a gente ler e ver isso aqui. Eu gosto muito do... deixa eu ver se eu vou abrir em Lucas. Vamos abrir em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Olha só. Capítulo 3, vamos acompanhar aqui. Capítulo 3 de Lucas, versículo 3. Está falando de João Batista. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, olha só, gente, que interessante. Ele está falando que João Batista, em certo momento da vida dele, ele começou a percorrer toda a cidade falando uma mensagem. E a mensagem era, vocês precisam se arrepender. E vocês precisam se batizar. Lembrando que o que é o batismo? Compromisso de uma boa consciência para com Deus. Então, ele estava falando assim, vocês precisam se comprometer de verdade com Deus. Vocês precisam se firmar nele. Vocês precisam se arrepender da vida de vocês como vocês estão vivendo agora e ter um compromisso com Deus. Vocês precisam se arrepender para que vocês venham alcançar o perdão. Porque vocês estão em pecado. E o pecado leva à morte. Essa era a mensagem de João Batista, ok? E aí, olha só. Ele vai falar, aí vamos lá para o versículo 6. Aí ele vai falar de uma profecia de João Batista, de Isaías. Ele vai falar, e toda a carne verá a salvação de Deus e tal. E aí ele dizia, pois João a multidão que saía para ser batizada por ele. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Lembrando que o povo judeu, eles eram muito descendentes, né? Essas raízes de descendência, hoje em dia a gente nem lembra quem são nossos descendentes. A gente, no Brasil, não tem nem esse costume de fazer árvore genealógica, mas se você for ver na Bíblia, eles tinham esse costume, né? Eu sou pai de não sei das quantas, do pai, daquele pai que gerou não sei quem, que gerou não sei mais qual. Nossa, a minha geração, não sei quem era. Eles tinham muito isso, né? Eles eram muito presos à descendência. Então, por exemplo, é igual vocês que são pais. Eu tenho um filho, meu filho herda tudo que eu tenho, ok? Então, eles tinham essa consciência de descendência. Então, espera aí, se Abraão, abençoado por Deus, filho de Deus, a gente também é. E aí, João Batista estava falando assim, gente, não pense... Aí vem aqui, a gente gosta de falar, salvação individual. Você precisa se arrepender. Abraão fez a obra dele, mas você também precisa fazer a sua obra com Deus. Porque se Deus quiser, até essas pedras aí, Ele pode converter e fazer filhos de Abraão. Vocês precisam se comprometer com Deus. Produzir, pois, frutos de arrependimento. Ele estava falando sempre uma mensagem que fala assim, para de viver a vida como você está vivendo. Essa era a mensagem de João Batista. O que é arrepender, gente? Eu fiz alguma coisa, nossa, eu não posso mais fazer isso, vou mudar. Isso é arrependimento. Então você vê que a mensagem de João Batista era, parem de viver a vida como vocês estão vivendo. Produzir, pois, frutos de arrependimento. Se arrependam, se convertam ao Senhor. Essa era a mensagem de João Batista. Ele saía pregando isso em todas as aldeias, em todas as cidades. E ali no Rio Jordão, para batizar as pessoas. Vocês vão ver isso. E eles falavam assim, vocês precisam mudar de vida. E aí,
alcançar o perdão de pecados. Por que adianta? Nossa, estou ouvindo a mensagem que Deus está falando para eu mudar e continuar a mesma coisa. Quando é que vai ter perdão dos pecados? Você nunca se arrependeu? Como é que vai ter perdão se não tem arrependimento? Essa é a mensagem. Ele está falando assim, olha que interessante, no versículo 3. Pregando o batismo de arrependimento para quê? Para o perdão do pecado. Se eu não me arrependo, não tem perdão. Entende? Precisa ter essa percepção, esse batismo de arrependimento, essa consciência. Nossa, caí em mim, preciso de Deus. Era isso que ele pregava. Vocês estão precisando se converter. Ele estava falando para a nação que adorava a Deus. Isso é muito forte. Ele estava falando para a nação que adorava o único e verdadeiro Deus. Ele estava falando assim, vocês estão precisando se arrepender. Era uma mensagem que confrontava assim. E o evangelho, amado, engane-se você, se você quiser. Não é para massagear a gente. Confronta o nosso eu. O evangelho faz isso, vai confrontar a gente. Vai confrontar você. Eu até já li um livro que um pregador falava assim, que tinha medo quando nos cultos ele não sentiu o erro confrontado. Porque então ele estava sendo agradado. E isso não é o evangelho não é para agradar o homem, não é para agradar o eu dele. Eu achei isso interessante, porque o evangelho confrontava a nação que adorava o único verdadeiro Deus. João Batista falava assim, vocês estão precisando se arrepender. Estão precisando produzir um fruto de arrependimento. E arrependimento tem tudo a ver com o batismo, amado. Tem tudo a ver com esse compromisso, essa boa consciência para com Deus. Se não tem arrependimento, aí o Senhor vem com uma palavra e você, não, minha vida tá boa mesmo, eu sou assim mesmo. Entende? Aí, bora lá, pro versículo 9, ele fala assim, e também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então você vê a mensagem assim, bem fim dos tempos. Ele já estava falando do juízo, gente. Você é árvore, tem que produzir bom fruto. Senão a árvore, qualquer fazendeiro, agricultor faz isso. Uma árvore está ali no seu campo, está ocupando lugar. Está ali a árvore não está fazendo nada, só está lá aquele trombolho no teu campo. Não está dando fruto, não está fazendo nada. Você aduba, você faz, você insiste. Está fazendo nada, corta, dá lugar para outra. Então, você vê, esse aqui eu estou falando a mensagem do João Batista. Só estou esboçando mais para você, mas isso que ele está falando, olha, lê comigo. E aí, a multidão, isso é muito interessante, a multidão escutava essa mensagem, Thaís, por isso que a palavra tem que confrontar você. A gente sempre fica, a palavra tem que falar assim, tem que te deixar desconfortável mesmo, porque se você ficar confortável, você não vai sair do lugar. Você já percebeu que a gente gostava muito de falar isso quando era criança? Eu falava muito isso. Os incomodados que se retire. Quem já falou isso? Que a pessoa ia reclamar, os incomodados que se retirem. Pois é, mas isso é verdade, amado. Você vê que você só sai de uma coisa se você está incomodada com ela. É incrível, eu não sei como funciona para vocês, mas eu percebo que a gente só troca uma coisa, faz uma coisa, eu não estou falando generalizando, tá? Estou falando que a maioria das pessoas, tem pessoas que se comportam de outra forma, mas você já viu que quando aquilo te incomoda, você fica se mexendo e você quer fazer alguma coisa, as pessoas, a mensagem veio, incomodou, as pessoas, ok, João Batista, o que a gente vai fazer? Olha só, versículo 10, e a multidão interrogava dizendo, o que faremos, pois, então? Porque o cara acabou de falar que eu preciso me arrepender, que eu tenho que produzir fruto de arrependimento, que eu sou uma raça de víbora, que o machado está posto na raiz. O que eu vou fazer? E a mensagem tem que fazer isso com você. Você tem que escutar a palavra. Se isso não está acontecendo, começa a orar com Deus. Pai, eu quero ter mudança. Como é que eu vou ser 20 anos na igreja e nunca mais mudar? Você já parou para pensar, amado? Nossa, Bia, eu sou a mesma pessoa de não sei quantos anos atrás. Que tragédia. Que tragédia, porque a gente tem que mudar. A gente tem que crescer, sim ou não? A gente tem que amadurecer, sim ou não? Entende? Entende o sentido que eu estou falando de mudança, tá, amado? Então o povo falava assim, então o que a gente vai fazer, João Batista? Eu estou falando disso, gente, porque é o processo do batismo. Se o evangelho não vir, se não te confrontar, você vai ficar da mesma forma.
E aí João Batista veio com a palavra, e ali as pessoas, o que a gente vai ter que fazer? O que a gente vai ter que fazer? Aí acontecia, isso aí é o processo de arrependimento. É quando vem uma palavra, não sei se acontece isso com vocês, mas Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso mudar, me ajuda. Isso começa a acontecer, o compromisso com Deus. A pessoa começa a falar assim, ok, o que eu faço, Deus? Olha a pessoa se comprometendo com Deus. Batismo. A pessoa está sendo batizada no interior, entende? E aquele rito só confirma e mostra para todo mundo, não, eu sou de Jesus, já decidi que eu vou servir a Ele, que eu vou ter compromisso com Ele, é isso. O rito só faz você vir e dar um abraço nas pessoas batizadas. O batismo aconteceu quando você recebeu a mensagem e viu, preciso me arrepender e preciso me comprometer com Deus. Aí, olha só, as pessoas falavam isso, aí olha, e respondendo ele lhes disse, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Olha só, ele começando a dar os mandamentos que Jesus ia falar no monte. Não é o que Jesus fala? Para a gente repartir a túnica, para a gente amar o próximo e também os inimigos, não é? Aqui, ó, ele falou assim, vocês estão se arrependendo, porque ele começou a repreender, estão se arrependendo, o que a gente vai fazer? Agora faz isso. Aí, ó, obedece meu mandamento. Está vendo como o compromisso com Deus, Deus sempre vai apresentar os mandamentos dele? É de Jesus, te amo, aqui meus mandamentos. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Está entendendo? Que não é a Deus dará o jeito que a gente quer, é você se comprometer com Deus. Batismo. Batismo é o compromisso de uma boa consciência para com Deus. Você recebeu o evangelho, creu, é batizado. E então você vai ser batizado, e é aquele rito que até Jesus também, então eu já tenho compromisso com Deus, não preciso fazer aquela cerimônia, precisa. Jesus fez, amado. Por que eu me batizo? Porque Jesus se batizou. É simples assim. E ele falou, aí João Batista falou assim, não, tu é maior do que eu. Jesus falou assim, convém cumprir toda a justiça. Bia, por que eu tenho que ir lá e mergulhar e tudo mais? Jesus batizou, é mandamento. Entende? É simples assim. Mandamento. Mas que a gente vem entender além do rito, além dessa cerimônia de cumprir toda a justiça, seguir o exemplo de Jesus, o batismo é essa boa consciência para com Deus. É você assumir esse compromisso com o Senhor. É, Pai, quero te obedecer, quero... Por isso que tem muita gente que meio que... fez aquela... A gente até brinca, né, entre nós. Não, aquela pessoa ali só tomou um banho de piscina. Porque não se comprometeu com Deus. Porque o batismo é além disso. Tá entendendo? Além desse submergir. É além. É você se comprometer com Deus. Agora a minha vida é tua. Eu quero te ser... Fomos sepultados. Agora eu vivo uma nova vida. E essa vida é pautada nos mandamentos do Senhor. O que o Senhor quer da minha vida? Era o que as pessoas estavam fazendo com João Batista, ó. E chegaram também os publicanos para serem batizados. E disseram-lhe, mestre, o que devemos fazer? Tá vendo? Assuma o compromisso com Deus. Quais os mandamentos que eu tenho que seguir agora? E o João Batista trazia o quê? Mudança de atitude, amado. Não tem como nós todos os dias sentarmos nos bancos da igreja e não haver mudança de atitude em nós, no nosso viver, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar. Aqui, ó, aquelas pessoas eram apresentadas uma mudança na vida real. Não era uma mudança filosófica e ficava assim, nossa, super forte o evangelho. Não, tinha uma mudança na vida cotidiana. Então, os publicanos ali roubavam as pessoas, ele falava bem assim. E ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado, porque os publicanos era para pedir R$1, eles dá 2, porque R$1 era deles, e R$1 eles davam para o governo romano. Então, João Batista está falando assim, sabe o que vocês devem fazer? Vocês vão ser batizados, receber o arrependimento porque vocês estão em pecados, e agora vocês vão fazer o seguinte, vão pedir só aquilo que é devido, aquilo que é o trabalho de vocês. Pedir R$1 é R$1. Não vai roubar as pessoas. Tá vendo? E o que o mandamento, nos 10 mandamentos diz? Não roubarás. Vocês estão entendendo isso, amado? Sobre o batismo ser um compromisso com Deus, de dentro para fora. Não é maquiando as coisas. Não é falando igual aqueles judeus que ficavam lá indo para sinagogas e tudo mais.
E aí, o que o João Batista falou? Vocês têm que produzir fruto de arrependimento, porque é de dentro para fora. É aqui, ó, que acontece o mistério. De dentro para fora. Um compromisso com Deus de verdade, não é na aparência. E essa é a mensagem que ecoa até hoje nos nossos corações. Porque a gente está numa lição de batismo, porque muitas pessoas aqui estão precisando desse compromisso com Deus. Desse batismo com Deus, de fazer valer. Pai, eu não tomei só um banho de piscina, não. Eu me comprometi contigo. Eu quero ser transformado. De glória em glória. Está entendendo, amado? Que a gente precisa realmente crer nisso. Crer em Jesus e nos arrepender. E o arrependimento envolve... Não tem como você falar para mim, Bia, estou arrependida. Estou arrependida. E você continua sendo a mesma pessoa. Não tem como. O Evangelho transforma a gente. Não tem como. Se o Evangelho não está transformando a tua vida... É por isso que talvez a gente não é testemunho lá fora. É por isso que a gente só está sendo frequentador de banco mesmo. Então, o estudo é para isso também, um despertar na nossa vida. Um despertar. O Evangelho é muito mais. E porque a gente não está experimentando mais, Bia? Talvez seja justamente isso, a falta desse batismo, que não é só se despojar da sujeira, não. É o compromisso de uma boa consciência para com Deus. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. E esse mesmo poder que ressuscitou Jesus habita em mim. E é por isso que você vai ver no mundo antigo, Paulo incendiando o mundo antigo, amado. Olha o que esse homem fez. Ele vai falar o testemunho dele, eu não vou ler aqui hoje, em Atos 22, tremendo, ele vai falar exatamente isso. E aí, eu tive uma visão, aí eu fui batizado, e a boa consciência para com Deus, eu comecei a servir, e até hoje eu não fui infiel à visão que eu recebi de Deus, em Atos 22, depois você vai em casa. É muito forte o testemunho de Paulo. Entende, amado? Então a gente está precisando disso. De entender o batismo além do rito, além do mergulho, eu me comprometi com Deus. Amém? Vamos ler novamente 1 Pedro, encerrar a aula, mas que essa é a única mensagem que eu quero que vocês entendam hoje. O verdadeiro batismo. Pai, eu estou vivendo o verdadeiro batismo? Eu estou disfarçando e fingindo? Aí eu vou usar a palavra do João Batista, produzir, pois, frutos de arrependimento. Que ele vai falar que o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas do compromisso de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Então, amado, batismo é muito mais do que um mergulho. É você se comprometer com Deus de corpo, de espírito, de alma, de tudo. Me comprometo com Deus e os seus mandamentos. É você ser crente. É você ser cristão. Amém, amados? Aplauda o nome do Senhor Jesus.